Por fim, então, a gente fala um pouco sobre a arquitetura, as arquiteturas multicamada de aplicações web. O que vem a ser isso? A gente está falando sempre de duas camadas, três camadas, né? Porque a gente está pensando em uma estrutura relativamente simples, né? De pouca complexidade. Mas vamos pensar em grandes portais de aplicação que vão receber múltiplas requisições simultâneas. Então, pensa nesses gigantes aí de portais de notícias, de redes sociais, né? A quantidade de acesso que isso tem simultaneamente é gigantesca. Então, a gente tem que pensar para esse tipo de situação numa solução mais distribuída e mais definida de cada passo ser atendida por um servidor específico, por um ambiente específico. Então, esse tipo de arquitetura vai permitir, por exemplo, replicar componentes para aumentar o desempenho computacional. Então, se eu quero acessar uma determinada informação, eu posso ter essa informação em vários servidores e eu vou acessar o servidor que mais me convém, ou eu posso ter isso distribuído em vários servidores. Então, por exemplo, o meu servidor de e-mail, ninguém tem como se tinha antigamente, um e-mail local, né? A gente tem sempre um e-mail nas nuvens. Então, vamos pensar nessa situação. Onde que está fisicamente aquele e-mail? Como que aquilo é processado? Tá? Então, desse tipo de estrutura que a gente está falando. Então, qual é a característica dessa estrutura que a gente está falando? Primeiro ponto, eu tenho um grande número de usuários distribuídos. Então, eu estou falando aqui de um Facebook, de um Gmail, né, o Google de um modo geral, que atende diversas requisições, por exemplo, de consultas num determinado instante. Eu tenho ambientes de execução que são completamente heterogêneos, que são compostos de vários tipos de hardware, de conexões de rede, de sistemas operacionais, de servidores e navegadores. Então, não só clientes distintos, mas servidores também. Imagina um sistema de banco que eu tenha, que eu vou consultar alguma informação que vem de sistema, vamos supor, eu tenho um financiamento no meu banco, mas o meu banco também ele tem o controle de todo o INSS, né? Vamos pensar no INSS, que eu tenho ali 30 anos, né? A pessoa tem 40 anos de informação ali armazenada. Como que era 40 anos atrás o armazenamento dessas informações, como que é hoje? Então, eu tenho essa base de dados, quando eu consulto lá o histórico dos 40 anos, isso vem numa base de dados completamente heterogênea. Tá? Então, vem de diversas fontes de dados diferentes. Essa natureza heterogênea, então, que vai depender de grande variedade de componentes que constituem essa estrutura, né? Tais como componentes legados e componentes de prateleira. Tá? Então, voltando aqui, né? Se eu estou falando, por exemplo, do INSS, né? Então, eu tenho um componente legado lá, algo que funcionava 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, quando houve uma mudança de tecnologia, não necessariamente, eu não estou falando especificamente desse caso, né, mas de casos de um modo geral, não necessariamente migrou todos os dados que estavam lá atrás para um novo sistema. Às vezes os dados antigos ficam no sistema antigo e os novos dados ficam no novo sistema. Então, imagina uma pessoa que fez um financiamento de casa própria há 30 anos na Caixa Econômica e continua pagando esse financiamento hoje. Tá? Depois ele fez um financiamento de uma outra casa, mas isso já está em outro sistema. Quando ele vai buscar as informações, ele está buscando um sistema de 30 anos atrás e um sistema atual. Isso tudo tem que ser mostrado para ele numa única interface. Então, eu tenho fontes de dados completamente diferentes que usam tecnologias completamente diferentes. E uma outra característica é a habilidade de gerar componentes em tempo de execução
de acordo com a entrada do usuário e o status do servidor, né? Então, isso tudo tem que ser feito de forma transparente para o usuário. Ele não precisa ver, saber que ele está entrando no sistema legado ou saber que ele está usando um sistema atual. Isso para ele deve ser completamente transparente. Então, para a gente fazer isso, para a gente conseguir isso, a gente precisa de uma arquiteturas, né, de múltiplas camadas de aplicação web. Então, voltando aqui, uma aplicação 3 camadas, que eu tenho a apresentação, que é responsável por processar as requisições que vêm do cliente, a lógica de negócio, que é responsável por executar os componentes que realizam a lógica de negócio, e a gerência de recursos, quando a gente fala, por exemplo, de acesso a um banco de dados ou acesso a um sistema legado, né, que são recursos distintos. Então, uma exemplificação aqui, né, dessa arquitetura multicamadas, veja bem, olha como que já se tornou um pouco mais complexo. O cliente, então, que por meio do seu navegador, ele faz uma requisição HTTP ao servidor web. Esse servidor web recebe essa requisição e faz uma requisição de script para o motor de script, que por sua vez faz uma chamada de um componente a um servidor de aplicação, que por sua vez esse servidor de aplicação que faz então a execução dessa regra de negócio vai fazer uma consulta ou a um servidor de banco de dados ou a um sistema legado e traz essa resposta, então traz esse resultado, e esse resultado volta passando para cada um desses elementos até chegar no cliente propriamente. Para finalizar, então, a gente pode falar então da classificação dessas aplicações web. A primeira classe, então, a classe 1 aí, é constituída por aplicações que são estáticas, que são aquelas HTMLs tradicionais, antigas, né? E sem interatividade com o usuário, ou seja, ele simplesmente recebe e recebe uma requisição e devolve uma resposta. Mas a gente pode ter uma classificação um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais inteligente, que vai englobar as aplicações web, que promove a interação do usuário com a página HTML dinâmica. Então, a gente está falando ali que a gente tem alguns scripts que vão ser executados e que vão gerar alguma resposta, alguma inteligência, né, vamos colocar assim, no próprio cliente ali, no próprio HTML. E uma terceira classe aí, mais atual, que vai reunir as aplicações de conteúdo dinâmico, cujas páginas podem ser criadas em tempo de execução. Então, dá muito mais poder de processamento a esse cliente HTML ali. Então, ele mesmo vai reagir às intervenções que são feitas pelo usuário. E aí, por fim, a gente fala de uma tecnologia que é mais atual, que é a tecnologia JAX. Então, vai permitir que nós, desenvolvedores, tornemos a maior parte do nosso HTML dinâmico. Então, a gente não precisa requisitar tanto o servidor. A gente pode trazer uma boa parte do processamento para o próprio navegador, né, para o próprio cliente ali. Então, ele vai permitir carregar conteúdos de servidor web e adicionar dinamicamente a página, sendo exibida no navegador sem precisar do famoso F5, do famoso refresh, né? Então, isso é feito dinamicamente, como se aquela operação toda estivesse sendo feita, se eu não tivesse num cliente, mas estivesse numa estrutura completa, né? Isso fica transparente, isso fica invisível ali para o cliente. Ele não tem essa sensação de que está sendo enviado uma solicitação para um servidor e recebendo uma resposta, né? Fica muito mais próximo do cliente, né? Muito mais intuitivo até para ele. Ok? Então, esses conceitos que a gente passou por eles agora,
é interessante que a gente saiba que são conceitos que são extremamente complexos e que não vão se esgotar apenas na nossa disciplina e não se esgotam apenas nessa aula. Tá? Então, elas estão associadas muito a conceitos que a gente viu em todo o curso, né? Na parte de redes, na parte de sistema distribuído, na parte de banco de dados, de administração de banco de dados, quando a gente fala de sistemas operacionais. Então, todos esses conceitos aí que a gente viu ao longo do curso, a gente precisa desses conceitos e, naturalmente, até questões que fogem da nossa alçada, né? Questões mais de infraestrutura que não se estuda no nosso curso, né? Que não é competência do desenvolvedor. Mas é importante que a gente saiba, é importante que a gente conheça e saber, pelo menos, identificar o que a gente quer, identificar quais são as soluções que a gente pode ter em nossas mãos. Ok? Bons estudos para vocês.